Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos olhar aí um fato relevante. Acabou de sair do BTLG e mais um aditivo aí desse contrato de compra e venda com o Mogno Logístico. E dessa vez parece que é o último aditivo, parece que resolveram essa situação. Então eles colocam aqui que esses imóveis, né, o Itambé São Paulo, o BTG Dutra, Magna Vinhedo, o Serrat Vinhedo, e aí teve esse aditivo. O que aconteceu? De todos esses ativos, agora o BTLG Dutra, que estava na venda, não vai mais ser vendido, vai voltar para o fundo, e isso dá um acréscimo e tudo, a gente vai entender o racional mais para frente. Foram, se não me engano, 7 aditivos, e isso mostra aí o tanto que o BTLG queria se livrar desses imóveis. E por outro lado, eles foram como. Foi quase uma mãe para o Mogno. Até certo ponto, né? Outra hora eles deram uma. Botaram aí para o Mogno para pagar umas quantias interessantes, várias multas e tal. Então vamos conversar aqui. Ele coloca que o saldo do lucro total foi de R$ 5. A gente vai entender um pouco sobre isso. Ele coloca aqui um pouco uma palavrinha do gestor, né? Nos últimos meses, diversas tratativas ocorreram na venda, como eu falei, 7 aditivos. Também foram 7, se não foi 7, foram uns 8. E eles falam um pouco, né, na reciclagem do portfólio e tudo. Eles estão dando uma satisfação pra gente, até porque toda hora sai um aditivo e a gente fica, pô, e aí, vai vender, não vai vender? O que vai acontecer? Vão tomar calote aí do Mogno? Como é que vai ser isso? E ele quis deixar aqui um racionalzinho. O pessoal do BTLG e da BTG como um todo vem trazendo vários esses fatos relevantes que tem um racional bem descrito e tudo. É bem interessante isso, ajuda bastante na análise, a gente não precisa ficar adivinhando nada. Ele coloca geração de um total de lucro de R$ 5,71. Inicialmente ia ser 4,16 e aí conseguiram um lucro aí adicional de 1,55. Aí mais R$ 1,20 por cota adicional do retorno do BTLG Dutra e mais 35 centavinhos de correção de multas aí. Ele fala um pouco desse retorno do BTLG Dutra ao portfólio e tudo. Ele tenta meio que justificar porque que retornou e tal, mas é aquela coisa. Ele queria já se livrar, então eu não imagino que esse imóvel vá ficar aí no fundo. Eu acho que eles devem vender ele em breve. E eles colocam aqui, ó, finalização da venda está de forma securitizada. Parcela final paga via CRI, estruturação e sem risco de captação. Por que não tem risco de captação? Porque o BTLG vai investir no CRI. Então é aquela coisa, é até engraçado, cara. Eu vejo isso aqui, quando eu li esse fato relevante a primeira vez, eu fiquei intrigado. Eu falei, pô, mas peraí, você tá vendendo, mas você tá emprestando dinheiro para quem vai comprar para te pagar. Tipo, cara, é engraçado isso, a vontade de vender é grande. Porém, mais à frente o gestor explica, né, que a partir do momento que ele transforma esse dinheiro dessa venda num CRI, esse dinheiro fica mais líquido e consegue desovar esse CRI. Então, interessante esse ponto, né? Ele coloca aqui um pouco, ó, 3 dos 4 ativos, lá no primeiro fato relevante de maio de 2021, pra vocês verem como é que essa situação, ó, se arrastando, destrava valor e tudo. Ele coloca aqui valor total, lucro, tudo. Inicial eram 4 ativos, 178 milhões. Final foram 153 milhões. Teve 6 milhões praticamente de multa e teve esse valor considerado do BTLG Dutra, que retorna aí pro fundo. E lembrando, ele está considerando esse valor como se fosse um lucro pro fundo, mas nem tanto, né? Porque o imóvel voltou efetivamente. Eu acredito que ele vai vender esse imóvel, ele não vai ficar com esse imóvel aí no portfólio. Ele até coloca o ativo retorna ao portfólio em condição comercial atrativa. Então ele já está sinalizando, ó, isso aqui está retornando, mas nós vamos vender esse negócio aqui. Ele coloca aqui, ó, a exclusão do ativo do portfólio aumentou o lucro total em R$ 1,20 por cota. Ativo do Ultra volta, né? Parcialmente locado e tudo, abaixo do custo de reposição. Volta ao portfólio abaixo do seu custo de reposição, lá 18 milhões. Cap rate de bruto de 13,1, líquido de 10,5, contrato longo e tal. Ele coloca, o BTG vai receber 44,4 milhões de caixa para a finalização da venda. Então ele coloca aqui, ó, como é que ele vai receber? Multas, indenizações, valores a receber, 44 milhões de financeiro e 18 milhões aí nesse BTLG Dutra aí. É aquela coisa, eu te vendi um imóvel por, um exemplo,
né? Vou usar números fictícios. Por 10, eu te vendi 4 imóveis, cada um por 10. E aí você não conseguiu me pagar, então eu estou te devolvendo esse imóvel que, em teoria, por 10, eu te devolvendo por um valor mais atrativo aí. Mais ou menos isso, né? Como se eu estivesse pagando mais caro em todos os outros. Algo dessa forma aí. Ele até traz alguns pontos aqui, ó. Rápido reinvestimento do caixa recebido acima dos custos da dívida. Então, crédito apresenta patamar de risco atrativo, o BTDG investirá parcialmente no CRI, aproximadamente 40 milhões, no total de 54 milhões. A IPCA mais 8,6. Colocaram no mogno com força, né? IPCA mais 8,6 para se você que está assistindo esse vídeo, cotista do MG LG, cara, você tá simplesmente pagando dívida, não sobrou nada para você. Esse fundo, esse MGLG aí foi o patinho feio da mogno. Coloca um pouco do prazo do CRI, ele ajudará a compensar a posição passiva em crise da inflação, estratégia de venda dos créditos no curto e médio prazo, carrego atrativo da inflação, possibilidade de liquidez. Resumindo, ele vai pegar esse CRI e vai tentar aí desovar. Acredito que deve desovar em breve. Então ele até mostra aqui, ó, ele irá reinvestir parcialmente o valor recebido pelo CRI do MGLG. Então ele coloca aqui, ó, os passivos que ele tem. Ele tem um spread em relação ao do Ribeirão Preto, então o dinheiro sai do bolso e vai para outro bolso, né? É mais ou menos o que o Rect fez quando ele rediou a dívida, mais ou menos isso que o HGLG está fazendo aí. E é isso, galera. Fica aí o final, pelo que parece, né? O final desse imbróglio todo do HGLG, não, desculpa, do BTLG com o MGLG. Eu acho assim, melhor que seja dessa forma do que não recebendo dinheiro, porque se não fosse o BTLG ancorando esse CRI aí dos 54 milhões entrando com 40, dificilmente a gente vai ver essa venda sair. E o ponto interessante disso, ele pegou e transformou esse dinheiro num dinheiro líquido de venda, uma jogada para fazer essa venda sair, senão todos esses imóveis iriam voltar e ia causar um ruído grande, o pessoal do mogno também ia dar um rolo danado. Então foi aquela coisa, né? O BTLG ele foi, ao mesmo tempo que ele foi amigável, ele foi malandro e se garantiu aí para não tomar um calote, digamos assim. Então vamos ver aí quanto tempo que esse CRI vai ficar no portfólio, esses 40 milhões aí. Eu acredito que ele venda, né? Ele vai pegar esse dinheiro, vai vender, e aí aquela coisa, né? Destrava a inflação, correção monetária e tudo mais. Então acaba que é um ponto interessante. Quais são os riscos dessa manobra aqui de você emprestar dinheiro para quem você está vendendo em troca de um CRI? Alguma vacância potencial desses imóveis, né, que ele está vendendo, dá algum problema efetivo nesses imóveis aí, de questão de vacância, né. Em questão do risco do mogno, né, que a gente vê que está tendo problemas esse fundo, nem me preocupa tanto, até porque quando você faz uma securitização, os recebíveis saem do inquilino, paga a securitizadora, que paga os crisistas, e o que sobrar vai pro fundo, né, no caso o detentor no caso seria o mogno. Então não existe aí o risco, até esse primeiro momento, do BTLG tomar algum tipo de calote, algum tipo de default nesse CRI. A não ser que comece a ter uma vacância e tudo, e aí a gente tem que entender um pouco das estruturas de garantia, o laço desse CRI e tudo mais, que não foi nos informado. Eu acredito que aí, a partir do momento que esse CRI esteja aí efetivamente no fundo, a gente consiga pesquisar, achar, a gente pega o termo de securitização e dá uma olhada aí como é que estão as garantias. Mas, conforme eu já falei, eu acredito que esse CRI vai entrar no portfólio aí do BTLG e deve ser vendido em breve. Acho que não fica. E até um ponto legal da gente comentar disso tudo aí, desse CRI que vai entrar, esse hedge da dívida e a possibilidade de ter essa liquidez. O BTLG ele já vem aí mostrando que ele quer diminuir a alavancagem do portfólio dele, e com isso ele tem aí um dinheiro
que vai começar a ser corrigido, né, com a inflação e tudo, e ajuda, né? A gente vê aqui, por exemplo, esse passivo aqui do Ribeirão Preto, ó, são 40 milhões a taxa de juros 5,92, o outro é 8,6, a inflação vai incidir nos dois, o IPCA, então vai corrigindo os dois saldos do devedor ao mesmo tempo, e aí quando ele quiser pegar e liquidar, ele liquida mais fácil. Lembrando que ele está fazendo uma emissão também para liquidar esse dinheiro, liquidar essas dívidas, né? Ponto principal para mim foi, fizeram essa estrutura, toda essa estrutura para evitar que desse um calote. Acredito que era isso, porque tava difícil lá pro pessoal do Mogno, não tem como esse fundo captar, e também se fosse fazer essa securitização tem que ter gente para comprar o CRI, e aí o BTLG já se colocou à disposição aí de dar seus 40 milhões para fazer esse negócio sair, encerra esse negócio, passa a régua nisso e depois ele pega e vende esse CRI aí. Então um ponto que eu quero comentar, o Mogno tem de vários que eu já estou comentando aqui, né? O Mogno tem um fundo de papel. Será que o MGCR vai comprar esse CRI do BTLG mais à frente? Aí a gente fica ligado, quem for cotista do MGCR tem que ficar bem atento agora nesse momento, porque vira aquela coisa do um fundo da casa ajudando o outro, e eu não sou muito fã desses tipos de movimentos não, quando começa a envolver um fundo ajudando o outro, porque a gente tem um fundo no caso do Mogno, um fundo de papel que está rodando de forma ok, e um fundo de tijolo que está aí aos trancos e barrancos, e um não tem nada a ver com o outro, então não tem por que ajudar, até porque o dinheiro não é do gestor, o dinheiro é nosso e o gestor está prestando serviço, né? Então, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui! Não deixe de entrar no grupo do Telegram, link fica na descrição, e se inscrever aí no canal. Fechou, galera? Valeu, até a próxima, fui!